a força que destruiu o próprio herói, a história real de Sansão. Ele nasceu para ser um libertador, mas foi vencido pelas próprias escolhas. Descubra como o homem mais forte da Bíblia foi derrubado não por exércitos, mas por paixões e decisões mal direcionadas. Uma história poderosa sobre fé, família, casamento e redenção, que vai mexer com suas emoções e transformar sua forma de enxergar sua própria jornada. Prepare-se para a verdade por trás do nome Sansão, o Homem do Sol. Sansão, cujo nome significava Homem do Sol, nasceu de uma promessa divina, num tempo sombrio para Israel. O povo estava novamente submisso aos filisteus e Deus decidiu levantar um libertador. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento, quando um anjo apareceu à sua mãe, uma mulher estéril, e anunciou que ela daria à luz um filho que seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Essa consagração exigia 3 compromissos: não beber bebidas fortes, não tocar em cadáveres e jamais cortar o cabelo. Ele seria diferente desde o começo, um sinal vivo da aliança entre Deus e seu povo. Desde pequeno, Sansão mostrava traços incomuns, uma força que vinha não apenas de seus músculos, mas de uma unção que carregava no espírito. Porém, junto com o dom, havia também o desafio. Como viver sendo diferente num mundo que constantemente tenta nos moldar? Sansão cresceu num lar temente a Deus, sob os olhos atentos de pais que entendiam o peso da promessa divina sobre ele. Porém, a força física não veio acompanhada de força emocional. A Bíblia não registra conselhos diretos entre ele e o Senhor. Sansão parecia agir mais por impulso do que por oração. E é justamente nesse ponto que sua história começa a revelar a complexidade da sua humanidade. Embora tivesse sido chamado para libertar Israel, Sansão tinha dificuldade em libertar a si mesmo de suas paixões. Ele se apaixonava rápido, confiava demais e ignorava conselhos, inclusive os dos próprios pais. Quando se encantou por uma mulher filisteia e decidiu se casar com ela, seus pais tentaram alertá-lo. Perguntaram se não havia mulheres em Israel que pudessem compartilhar da sua fé e do seu chamado. Mas Sansão, movido por desejos do coração, insistiu. Ali, começava um padrão: a força nas batalhas, mas a fraqueza nos relacionamentos. O casamento com a filisteia foi o primeiro passo rumo à desordem emocional. Durante a celebração, Sansão propôs um enigma aos convidados, apostando roupas finas como prêmio. No entanto, a esposa, pressionada pelos filisteus, traiu sua confiança e arrancou a resposta dele, entregando aos inimigos o segredo. Quando descobriu, Sansão ficou furioso e matou 30 homens para pagar a aposta. Voltou para casa indignado. E ao retornar dias depois, descobriu que sua esposa havia sido dada a outro homem. Mais uma vez, o amor mal direcionado o levou ao ódio. Ele ateou fogo aos campos dos filisteus, usando tochas amarradas a rabos de raposas. Começava ali um ciclo de vingança, dor e destruição. A família, que tentou protegê-lo, havia sido deixada de lado. E quando a família é desprezada, o homem perde seu eixo. Apesar de suas falhas, Sansão continuava sendo usado por Deus. A força que possuía era sobrenatural, uma manifestação da aliança divina. Em diversas ocasiões, enfrentou exércitos inteiros e venceu com armas improváveis, como quando matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sua fama crescia, e Israel via nele um juiz, um líder, um guerreiro imbatível. Mas por trás da força havia um coração solitário, que buscava afeto de formas erradas. Mesmo sendo juiz de Israel por 20 anos, Sansão nunca construiu uma família sólida, nem buscou alianças que fortalecessem seu espírito. Suas escolhas amorosas continuavam erradas, culminando no envolvimento com Dalila, talvez o relacionamento mais conhecido e trágico de sua história. Dalila não era apenas uma mulher perigosa, era um instrumento nas mãos dos inimigos.
Os filisteus prometeram a ela uma fortuna se descobrisse o segredo da força de Sansão. E ela, dia após dia, insistia com charme e manipulação para que ele revelasse sua fonte. Sansão mentiu 3 vezes, testando-a. Mas mesmo após perceber que ela o entregaria, acabou cedendo. Por quê? Porque seu maior inimigo não eram os filisteus. Era a carência afetiva, a carência de comunhão, a ausência de vigilância espiritual. Sansão revelou que sua força vinha do seu cabelo, que simbolizava sua consagração. Naquela noite, enquanto dormia no colo de Dalila, teve sua cabeça raspada. Quando acordou, pensou que poderia agir como antes, mas não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Capturado, cego e humilhado, Sansão foi levado como troféu pelos filisteus. Perdeu a visão, a força, a liberdade. Mas na prisão, onde tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Seus cabelos começaram a crescer. Mais que um sinal físico, esse detalhe apontava para algo espiritual. Sansão começou a lembrar de quem era. Longe de todos, sem os aplausos das vitórias, sem o peso da fama, ele teve tempo para se reconectar com Deus. Sua força havia sido uma dádiva, mas sem obediência, ela se tornava inútil. Agora, cego, aprendeu a ver o que nunca enxergou. Que o propósito é maior do que o prazer. Que o chamado exige renúncia. Que família e fé andam juntas. No clímax de sua história, Sansão é levado ao templo de Dagon, onde os filisteus fazem uma grande festa. Querem zombar dele, exibir sua queda. Mas ali, naquele lugar de escárnio, Sansão ora. Pela primeira vez, vemos uma oração profunda, carregada de arrependimento. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Era o homem quebrado, não o guerreiro arrogante. Era o coração despido diante de Deus. Ele se apoia nas colunas do templo, pede força e, com um grito de fé, empurra as colunas com todo o seu vigor. O templo desaba, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Sansão morreu como mártir, não como fracassado. Sua história nos lembra que mesmo quem falha pode ser restaurado. Mesmo quem se perde em seus desejos pode encontrar o caminho de volta. Sua vida é um espelho do que acontece quando a força não é acompanhada de sabedoria, quando o dom não é guardado pela disciplina e quando a paixão fala mais alto que a fé. Sansão foi um homem chamado, mas não totalmente obediente. Foi um juiz forte, mas emocionalmente frágil. E isso nos ensina que os maiores gigantes que enfrentamos não estão do lado de fora, mas dentro de nós. Ele também nos ensina sobre o papel da família. Seus pais sabiam da missão que ele carregava, mas ele escolheu não ouvir. Quantas vezes desprezamos aqueles que mais nos amam, simplesmente porque achamos que sabemos o suficiente? Se Sansão tivesse dado mais ouvidos aos conselhos, talvez tivesse evitado tanta dor. O casamento, para ele, foi um campo de guerra. Ao invés de união, trouxe destruição. Isso nos faz refletir sobre a importância de escolhermos relacionamentos que compartilhem da mesma fé, da mesma visão, da mesma aliança espiritual. O casamento não é lugar de distração. É aliança para cumprir um propósito. Por fim, a trajetória de Sansão aponta para uma verdade eterna. Deus não desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos, mesmo quando quebramos votos, mesmo quando deixamos que nossos erros nos derrubem, Ele ainda ouve uma oração sincera. Sansão nos mostra que, mesmo cego, mesmo acorrentado, mesmo no fim da linha, ainda há uma chance de se levantar. Não por força humana, mas por graça divina. E talvez essa seja a maior lição de sua história. Não importa o quanto tenhamos errado, se houver arrependimento, Deus pode usar até a nossa queda para realizar algo glorioso. O fim de Sansão foi triste aos olhos humanos, mas foi triunfante aos olhos do céu. Sua última ação foi a mais poderosa de todas, não por força, mas por fé.